Fala aí, galera. Tudo bem? Tudo tranquilo, pessoal? Se liga, ó, hoje vamos falar sobre uma escola literária chamada Parnasianismo. Como eu sempre gosto de fazer, eu começo pelo nome, tá? Parnasianismo lembra Parnaso. Pô, Vini, aí não me ajudou, né? Vamos juntos aí. Parnaso é uma região lendária, uma região mítica da Grécia Antiga. Por isso é que coloquei essa imagem, inclusive, né, fazendo referência à cultura clássica, tá? Você vai entender melhor aí, dá uma segurada. Vamos lá. Pois bem, o que eu acabei de falar, está escritinho aí para você, para ficar registrado. Coloquei uma imagem, né, que seria aí do Parnaso, tá? Com essas figuras aí tranquilas, eu diria, ou quase, em um ambiente aí de natureza, ok? Como eu sempre faço nas minhas aulas de literatura, eu começo trabalhando com um contexto histórico. Vocês sabem bem que as escolas literárias começaram na Europa, depois vieram para cá, né? Pois bem, contextualizo aí na Europa. No Brasil, né? Vamos ao Brasil aí. O que acontece? O parnasianismo no Brasil, e eu estou falando referente à poesia, tá? Vai ser a nossa literatura oficial. Vai ser a literatura de maior prestígio social, tá? Coloquei imagens aí referentes, ok. Galera, é muito comum o aluno decorar o seguinte quando se estuda parnasianismo: arte pela arte. Ah, parnasianismo, arte pela arte. Mas eu queria que você compreendesse, tá? O que é arte pela arte? A arte em função da arte. Ou seja, para os poetas parnasianos, o único assunto que merecia atenção era a própria arte. Então, para o poeta parnasiano, não interessava falar sobre a mulher, sobre o amor, sobre a pátria. Óbvio que há exceções, tá? Mas o parnasianismo, essencialmente, é uma arte que fala sobre a arte. Como é que funciona isso? Em um poema parnasiano, você vai ter uma descrição de um vaso grego, de um vaso chinês, de um tapete persa, de uma estátua. Ou então esse poema vai falar sobre a construção do poema, fazendo uma metalinguagem. Então, isso que é arte pela arte, tá bom? Importante também, os parnasianos se preocupavam muito com a forma do poema, com a estrutura. Então, para eles, o poema tinha que ser perfeito. E o que era essa perfeição na visão deles? Tinha que ser um soneto, na maioria das vezes realmente é um soneto, tinha que ser rimado, metrificado, com palavras de difícil entendimento, tá? Ok, aí vamos aos tópicos, né? Arte pela arte, que eu já comentei. Preferência pelo soneto clássico, né, que é a medida italiana, 2 quartetos e 2 tercetos, ou seja, 2 estrofes com 4 versos, 2 estrofes com 3 versos. Métrica regular. Galerinha, o que significa isso? Métrica tem a ver com medida mesmo, tá? Os parnasianos faziam uma contagem fonológica ou fonética, ou seja, pelo som, para que tudo ficasse muito harmônico. E damos a isso o nome de escansão. Então, metrificar ou escandir um verso é fazer uma contagem fonológica. É uma divisão silábica, tá? Mas não é uma divisão silábica tradicional. É uma divisão silábica feita pelo som. Dê uma olhadinha aqui, ó. Peguei um exemplo aí de um poema que não é parnasiano, né? É um poema romântico, mas vai nos servir muito bem. Canção do Exílio, certamente você conhece, né? Minha Terra Tem Palmeiras, onde canto sabiá, seno A com seno B, seno B com seno A, aquela coisa toda. Pessoal, eu sei que metrificação parece uma coisa esquisita, chata, muito complicada, mas aqui nós vamos simplificar o assunto, tá? O assunto é muito mais denso, o assunto é muito maior, mas aqui eu vou simplificar, que é o necessário para o ensino médio e para quem vai fazer prova de vestibular, tá? Quando eu digo simplificar é porque eu vou falar em 2 regras que vão te auxiliar aí a metrificar qualquer poema, qualquer música, enfim. Acompanhe comigo, ó, o primeiro verso. Minha terra tem palmeiras. Perceba, Urás está entre parênteses, não é isso? Por quê? Devido à primeira regra da metrificação. Eu só conto até a última sílaba tônica. Então, minha terra tem palmeiras, eu só conto até o meio. Urás não conta. Segundo verso, onde canta o sabiá. Uma curiosidade aqui. Perceberam que o cantaor, jundor, né?
Segunda e última regra da metrificação para a gente simplificar o assunto, tá? Quando uma palavra quando uma palavra termina com vogal e a outra é uma vogal ou começa com vogal, eu reúno essas duas, certo? E isso faz sentido. Porque, por exemplo, se eu trabalho com consoantes, há uma interrupção na passagem do ar. Por exemplo, T e tia, T. Podem fazer aí, na casa de vocês. T. O que aconteceu com a sua boca? A língua ficou entre os dentes, concorda? É uma língua dental. Então, há uma interrupção na passagem do ar. B de bola. B. Bola. Pode fazer aí. O que aconteceu com a sua boca? Os lábios ficam juntos, né? É uma bilabial. Com as vogais, isso não acontece. Não há uma interrupção na passagem do ar. Então, A, E, I, O. Façam aí. Perceberam? Teus pais vão achar que você está meio doido aí. A, E, I, O. Não tem interrupção. Então, é mais fácil falar vogal. Percebe? A nossa língua, aliás, a língua portuguesa, é extremamente vocálica. Não é? Diferente da língua alemã, por exemplo, que é extremamente consonantal. Dá até uma ideia de uma certa dureza, né? Volkswagen, uma coisa meio dura e tal. E o nosso idioma é mais suave, digamos assim, ou pelo menos é o que transparece, tá? A propósito, percebeu que no primeiro verso eu dividi terra dessa forma aí? Terra. Por quê? Porque não é uma divisão silábica tradicional. É uma divisão pelo som. E ninguém fala tererá. Nós falamos terra. Ok? Continuando, ó. As aves que aqui gorjeiam, de novo, o que é, tá vendo? Juntou o E e o A. Gorjeiam, o G é o tônico, né? O ano não conta. E gorjear é o canto alegre dos pássaros. Não gorjeiam como lá. Perceba. Urás não conta, embaixo não tem nada, no outro verso. O não conta, no verso de baixo não tem nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos os versos têm 7 sílabas métricas. Isso não foi à toa, né? Óbvio, isso foi pensado, isso foi programado para o poema ter um ritmo, beleza? O que eu falei para vocês está escritinho aí. E aqui eu coloquei as medidas mais conhecidas. Existem outras, claro. Mas para quem vai fazer uma prova de ensino médio ou vestibular, você pelo menos tem que saber esses nomes, tá? Já vai ajudar bastante. Redondilha menor, 5 sílabas métricas. Redondilha maior, 7 sílabas métricas. Ambas são medidas populares. Por que populares? Porque quanto menorzinho o verso, mais fácil de você ouvir e memorizar. Então é típico de uma literatura oral, típico de música, por exemplo. Tanto que esse poema já foi musicado por uma propaganda Fiat. Ficou muito bonito, aliás. Voz e violão. Minha terra tem palmeiras. Aí os carros iam passando, fade in, fade out, né? A imagem ia apagando, voltando, porque realmente é muito próximo da música, tá? Quanto maior o verso, mais difícil para você memorizar. Os parnasianos, aliás, gostavam bastante, por exemplo, dos dodecassílabos para usar em sonetos. Olha lá, 10 sílabas, os decassílabos ou versos heróicos, 12 sílabas, os dodecassílabos ou alexandrinos. Se eu tiver mais disso, eu tenho os versos bárbaros. A propósito, versos livres. O que são versos livres? Quando você olha para um poema, aí vê um verso grandão, um verso pequenininho, um verso mediano, um verso grandão, um verso pequenininho, você já sabe que não teve todo esse trabalho de metrificação regular, concorda? Ou seja, são versos livres, tá? Não confunda com versos brancos. Versos brancos são sem rima, versos livres são sem métrica. Importante, verso livre, sem métrica regular, só aparece em prova de vestibular, tá? A propósito, a metrificação ela não ficou distante no tempo, nunca mais ninguém usou, não. Em muitas músicas que nós ouvimos até hoje, músicas das quais vocês gostam bastante, aquela música Chiclete também, né? Que fica na nossa cabeça, tem a noção de que alguém usou metrificação. Eu já vi, por exemplo, a Anitta falando sobre isso em um programa antigo aí da Marília Gabriela, tá? A Marília perguntava, né? Anitta, por que suas músicas são tão chiclete? E a Anitta ia explicando e falou aí de metrificação. Mas eu vou deixar para uma segunda parte do vídeo, tá? Para não ficar muito extenso. Então acompanha aí a segunda parte. Valeu?
comprando porcaria de segunda mão.